Olá, amigas! Oi, amigos! Tudo bom? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem, firmes na fé, conectados com Deus, nosso Pai, e com Jesus, nosso modelo e guia. O nosso tema de hoje é a força da oração, consequências do suicídio e a responsabilidade das pessoas no poder. E o quanto elas podem sim interferir positiva ou negativamente no destino das coletividades. Para refletir sobre tudo isso, nós usaremos a história verídica de Jerônimo de Araújo Silveira. Essa história real, muito emocionante e instrutiva, faz parte do livro Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone do Amaral Pereira e de autoria do espírito do escritor português muito famoso Camilo Castelo Branco. Embora ele tenha autorizado a médium a revelar seu nome, Ivone Pereira se sentiu mais confortável dando para o autor espiritual do livro o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, mas a gente sabe que o autor, na verdade, é Camilo Castelo Branco. Esse romance é pesado no começo, depois não. Depois é tanto conhecimento, é tanto amor, é tanta esperança, é uma beleza de livro e um excelente antídoto contra o suicídio. Mas a pessoa tem de estar bem para ler, porque o autor conta todos os detalhes do que ele sofreu no plano espiritual. Uma coisa muito importante é que nem todos os espíritos que se suicidam passam pelas mesmas experiências narradas no livro, porque cada caso é um caso. Nós podemos observar isso, por exemplo, nos vários relatos contidos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Bom, Camilo Castelo Branco, autor do livro, cometeu suicídio em 1890 e algum tempo depois, no plano espiritual, ele foi levado para o Instituto Maria de Nazaré. A mãe de Jesus é quem coordena o cuidado aos espíritos suicidas. Mas Camilo não foi só. Ele e mais 9 espíritos foram ajudados daquela vez, naquela leva. Um desses espíritos era o nosso Jerônimo de Araújo Silveira. Certa manhã, todo o grupo de espíritos, já em tratamento no Instituto Maria de Nazaré, recebe o convite para participar de uma reunião com o diretor do departamento em que eles estavam instalados. Essa reunião tinha como objetivo esclarecer aqueles espíritos confusos que ainda se julgavam vivos, que eles haviam morrido, ou melhor, que seus corpos materiais haviam morrido, mas que eles eram espíritos imortais, como todos nós, e por isso continuavam vivos, que os desconfortos que eles experimentavam vinham do fato de todos eles terem cometido suicídio. Mas eles ainda não sabiam disso. Eles seriam esclarecidos na tal reunião. Todos aceitaram o convite, menos Jerônimo. Ele disse que não ia, porque a única coisa que lhe interessava eram notícias da sua família. Jerônimo foi um comerciante de vinhos na cidade do Porto, em Portugal, se envolveu em negócios escusos, foi à falência e decidiu acabar com a própria vida. De todo o grupo, ele era o mais rebelde e indisciplinado. Jerônimo também se recusou a aceitar o tratamento psicomagnético, o passe de lá, porque ele era muito católico, havia pertencido à Santíssima Trindade de Lisboa e não admitia essas heresias. Mas, como se vê,
tendo sido um comerciante desonesto e cometido suicídio, sua religiosidade era só de aparências. Jerônimo, ainda se julgando encarnado, pede para ir até sua casa ter notícias da família, que, segundo ele, o tratava com um ingrato silêncio. Meia hora depois, ele foi convidado a se encontrar com o diretor do hospital pessoalmente. Enquanto Jerônimo se dirigia ao gabinete do diretor do Hospital Maria de Nazaré, os enfermeiros ligaram uma espécie de tela de cinema que transmitia seus passos ao vivo para todo o grupo, porque as lições que eles tirariam daquele caso seriam preciosas. Jerônimo entrou no gabinete e foi apresentado ao diretor, o irmão Teócrito, que bondosamente ouviu seu pedido para voltar à sua casa e ter notícias da família. Com muito carinho, o irmão Teócrito explica a Jerônimo que não seria bom para ele sair do instituto naquele momento. Ele verá sua família, mas é prudente adiar o encontro em alguns meses. Ele pede que Jerônimo se submeta ao tratamento necessário, recomenda que ele aprenda a dominar suas emoções, a transformar as ansiedades em aspirações equilibradas sob a proteção da esperança. Jerônimo, porém, não aceita e fala da sua caçula, a pequena Margaridinha, de 7 anos, que era o seu xodó, que ele estava morrendo de saudade. Irmão Teócrito, sempre com muito carinho e respeito, aconselha Jerônimo a orar a Deus, pedindo resignação, a se voltar para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados ele se encontrava, que era indispensável que ele aguardasse e fizesse o tratamento de livre e espontânea vontade. Adiantou? Não. O caráter rebelde de Jerônimo se mantinha intacto. Ele insiste que só depois de ver sua família é que se submeterá ao tratamento. O irmão Teócrito responde: há índoles que só os duros aguilhões da dor. Aguilhão é uma vara de ponta aguda que os boiadeiros usam para empurrar o gado para frente. Por isso, aguilhão significa um sofrimento intenso que te empurra para frente, que te obriga a sair do lugar e progredir. Então, há índoles que só os duros aguilhões da dor serão bastante poderosos para corrigir, encaminhando-as ao dever. Ainda não sofrestes o suficiente para te lembrares que descendes de um Pai todo misericordioso. O diretor da casa, embora pudesse negar o pedido de Jerônimo, se retira para consultar os instrutores do instituto. Depois de pouco tempo, ele volta e diz para Jerônimo que seu livre-arbítrio será respeitado, ele poderá voltar à cidade do Porto e rever sua família, mas esse ato trará consequências muito duras e ele será o único responsável. Ele, irmão Teócrito, tinha notícias da família de Jerônimo, mas não as havia dado porque, naquele momento, elas só trariam prejuízo. Então, ele diz para o assistente que acompanhava Jerônimo: preparem-no para que siga, satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos, porque bem cedo se aborrecerá da terra, que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará a mais rápida compreensão e consequente progresso. Jerônimo, tomado pela ansiedade de rever a família, acredita estar vivo ainda. Exige vestir-se com elegância, exige um buquê de rosas para levar à esposa, tudo isso fluídico, é claro, né? E supõe-se ainda o burguês rico, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso. E assim,
do plano espiritual próximo à Terra, onde ficava o Instituto Maria de Nazaré, ele e uma equipe espiritual viajam até Portugal. Os companheiros de Jerônimo, que através da grande tela na enfermaria acompanhavam tudo, começaram a chorar de saudade. Viram Lisboa, o Rio Tejo, a cidade do Porto, até que a caravana parou em frente a uma bela residência. Jerônimo entrou ansioso, já chamando pela sua caçula. Margaridinha, ó minha filhinha querida, aqui está o teu papai. Silêncio. Procurou por toda a casa, chamou os outros filhos, a esposa, até os criados. Ninguém. Sombras iam e vinham. Ele gritava, perguntava quem eram, mas esses vultos não respondiam, porque eles eram, na verdade, os novos moradores da casa. Eram encarnados e não faziam ideia de que o antigo morador os visitava em espírito. A decoração da casa e a mobília era toda diferente, Jerônimo achou estranho. Então, ele fixou o olhar num calendário pendurado na parede e leu 6 de novembro de 1903. Ele havia perdido a noção do tempo. O último dia que ele se lembrava era 15 de fevereiro de 1890, ou seja, 13 anos antes. Desesperado, Jerônimo correu para a rua para perguntar para os vizinhos sobre sua família, mas a equipe espiritual do Instituto Maria de Nazaré, que o acompanhava, não permitiu. Ele começou a protestar aos berros e isso atraiu espíritos desequilibrados que estavam naquela região. E esses espíritos começaram a zombar dele, contando a triste realidade. Sua família, empobrecida repentinamente pelo seu suicídio, havia sido expulsa da casa. Seu filho, Albino, estava na penitenciária de Lisboa. Sua querida Margaridinha vendia peixe e o corpo no cais da Ribeira e era explorada pela própria mãe, sua esposa Zulmira. Marieta, também muito pobre, tinha vários filhos de um marido violento de quem sempre apanhava. E Arinda ganhava a vida como faxineira em hotéis humildes. Os espíritos maldosos gritavam: "Esta foi herança que deixaste com teu suicídio." Incrédulo, Jerônimo exigiu que a equipe do instituto o levasse para ver o filho. Assim foi feito. No cárcere em Lisboa, ele encontra o filho condenado a vários anos de cadeia por crimes graves. Naquele momento, o rapaz, sem saber porquê, começa a pensar no pai e a falar com Deus. Eu quisera ser bom, meu Deus, mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte do meu pai. E assim Albino vai contando todas as dificuldades pelas quais passou, sem saber que o pai o escutava, embora tenha sido justamente a presença espiritual do pai que o incentivou a expor aquelas lembranças todas. Jerônimo, com o coração aos pedaços, abraça o filho querendo pedir perdão, mas Albino não podia vê-lo nem ouvi-lo, embora pudesse senti-lo. E por isso mesmo, para que Albino não fosse contaminado com o desespero do pai, os servos de Maria afastam Jerônimo daquele lugar. Vamos voltar ao instituto, meu amigo. Mas Jerônimo ainda teimava. Eu quero ver Margaridinha. O que disseram dela só pode ser mentira. Eu quero ver minha filha. Assim, a caravana se dirige para o cais da Ribeira, na cidade do Porto, que naquela época era frequentado por malandros e mulheres da vida. Ali, ele encontra a esposa discutindo acaloradamente com uma jovem loira. A jovem era Margaridinha, nos seus 20 anos de idade. Ela, de fato, era peixeira e prostituta.
A mãe, tendo trilhado o mesmo caminho, arrastou a filha para essa vida e agora pegava todo o dinheiro da menina. Naquele momento, ela estava justamente brigando com a filha por dinheiro. Com o coração espiritual aos pulos, Jerônimo tenta proteger Margaridinha da crueldade da esposa, tenta dar uma bronca em Zulmira, mas elas não o veem nem o ouvem. As duas foram para casa, onde a mãe continuou maltratando fisicamente, inclusive, a filha. Quando a mãe se retira e Margaridinha fica só, a presença espiritual do pai provoca o mesmo efeito que provocou em Albino. Ela começa a lembrar a derrocada da família, a pensar que se o pai estivesse vivo, ela hoje seria uma moça honesta, útil à sociedade, à família e a Deus. Margaridinha, ao contrário da mãe, era uma alma sensível, honrada, ela se ressentia muito de viver daquela forma. E ela, chorando, dizia assim: que falta tu me fazes, ó querido e saudoso pai! Quantos males o destino ter-me-ia poupado, se te não houveras furtado ao dever de velar pelos seus filhos até o final. Jerônimo então cai de joelhos completamente devastado pela dor. Os benfeitores dão um passe calmante nele e o levam de volta para o Instituto Maria de Nazaré. No caminho, ele diz que precisa socorrer a filha, e então ele é alertado que não tem condições de fazer isso, que se ele ficasse junto dos filhos, eles se sentiriam mal, teriam as mesmas ideias suicidas dele. Depois de tudo que ele viu, ele ainda queria visitar as outras filhas, Marieta e Arinda. Então, finalmente, Jerônimo compreende os alertas que o irmão Teócrito havia feito. Pede perdão pelo seu comportamento e retorna submisso. Por causa das suas atitudes e das condições, do seu espírito, ele não volta para o grupo de companheiros na enfermaria. Ele é internado numa outra ala do Instituto Maria de Nazaré, destinado ao isolamento. Lá, ele fica sob a supervisão do bondoso diretor Padre Miguel de Santarém, chamado por todos de Irmão Santarém. Por que ele mantinha o título de padre? Porque os espíritos ali internados haviam sido católicos que, em vez de se orientarem pelos ensinamentos de Jesus, se deixaram dominar pelos preconceitos dos homens. Então, essa mentalidade material que eles ainda tinham, as palavras de um sacerdote eram mais levadas a sério. Bom, 3 anos se passam, no tempo nosso aqui da Terra, porque os espíritos experimentam o tempo de um modo diferente, e isso também depende do seu grau de evolução. Então, 3 anos depois, finalmente, os seus companheiros têm autorização para visitar Jerônimo. O irmão Santarém recepciona o grupo e conta que Jerônimo está em fase de transição para o restabelecimento. Ele diz assim: Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, entrincheirando o coração contra toda a possibilidade de amparo que a razão e o lúcido raciocínio poderiam conferir. E como não deveis ignorar, cumpre-nos estar sempre advertidos de que nem mesmo aos próprios filhos deverá o homem amar com impulsos cegos de paixão. Certamente que o devotamento à família conceder-lhe-á méritos diante do legislador supremo. Porém, mais honrosos se tornariam os louros se houver encaminhado os seres amados ao culto legítimo do cumprimento ao dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos ao descurar da educação moral que deveria prover em primeiro lugar.
Se nós podemos honestamente proporcionar uma confortável situação financeira, nossa família não tem nada de errado nisso. Porém, muito mais importante que esse conforto é a educação moral. Ela tem de vir em primeiro lugar. E essa educação não é aquela cheia de preconceitos dos homens. Como nós perdemos tempo nos importando com o que faz o nosso vizinho, quem o nosso vizinho ama, como ele se veste, onde ele trabalha. Nossa, preconceitos são um atraso de vida. A educação moral a que o texto se refere é a de Jesus. É a educação do amor para todos. Bom, finalmente chega o nosso Jerônimo. Ele fica muito contente de rever os antigos companheiros e os abraça comovido. Todos queriam saber notícias da família dele, mas não queriam cometer uma indelicadeza tocando no assunto. Naqueles 3 anos, Jerônimo havia se modificado muito. Estava sereno, lúcido, humilde. Ele começou a conversar com os amigos e em certo ponto ele disse: não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará essa deusa felicidade que mais se afasta quanto maiores forem a revolta e a insubmissão no coração que a deseja. Hoje me sinto outro indivíduo a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque descrença mascarada com a hipocrisia da fé, da afetação da virtude. Essa reflexão de Jerônimo é muito importante. Como nos ensinou Jesus, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Pior ainda, aquele que usa o nome de Deus para conseguir poder na terra. Isso vale para todos os adeptos de todas as religiões. Não pode ser religioso só da boca para fora. É curioso, na verdade é lamentável como existem pessoas que se dizem cristãs e que pensam, falam e agem em completa oposição ao que Jesus nos ensinou e em completa oposição a como ele viveu. Nossa relação com Deus tem de ser diária, profunda, nossos esforços para melhorar têm de ser contínuos. É fácil? Claro que não. Não é fácil. Por isso nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, para usar o nosso raciocínio, o nosso coração, a nossa vontade, para passar da teoria à prática, que é o mais importante. Podemos estar longe da nossa destinação, que é a perfeição, mas já sabemos para qual direção caminhar. Jerônimo também conta aos amigos que está animado com a oportunidade que chegará em breve dele reencarnar e refazer seu caminho, ser um comerciante honesto e ajudar os órfãos como uma homenagem aos seus filhos. E ele continua dizendo: a prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, as súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora, concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. Ele conta que saber da situação dos filhos e da esposa o enlouqueceu de dor, mas a prece continuada e humilde corrigiu a anomalia e pouco a pouco ele recobrou a lucidez, a serenidade e o ânimo. E mais, Jerônimo conta aos amigos que certo dia, no horário em que todo o instituto dirigia preces a Maria de Nazaré, que era 6 da tarde, ele se sentou na relva para orar. Vamos ouvir as palavras dele, reproduzidas por Camilo Castelo Branco através da médium Ivone Pereira. Orei dessa vez como nunca jamais havia orado. Supliquei à amorosa Mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para os meus filhos.
que intercedesse junto a Jesus, nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonadas. Nomeei Margaridinha, minha pobre caçula, tirada à lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com meu suicídio. Lembrei-me de Albino, atirado ao cárcere no verdor dos anos, porque um pai não tivera digno o bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas. Jerônimo, além dessa prece do fundo do coração, fez algo inédito. Pela primeira vez, ele ofereceu a Maria a renúncia aos seus filhos, que se fosse necessário ele se afastaria deles para sempre. Essa foi uma mudança gigantesca em Jerônimo. Ele não mais amava com apego, com egoísmo, com desequilíbrio, não. Pelo contrário, ele havia alcançado o amor-renúncia. Ele ainda não conhecia bem as luzes trazidas pelo Espiritismo e não sabia que um dia ele poderia conviver com seus filhos na Terra ou no plano espiritual. Não há separação eterna onde existe amor verdadeiro. Pode haver separação temporária, necessária, terapêutica, mas não eterna. Bom, Jerônimo continua contando para os amigos que depois de ter feito aquela primeira oração sentida a Maria de Nazaré, ele compartilha isso com um assistente que o acompanhava e esse assistente recomendou que ele continuasse a fazer essa oração e mais, que ele se reunisse a outros irmãos para que orassem juntos pelo mesmo objetivo. Desse modo, ele se juntou a um grupo de amigos coordenado pelo irmão Santarém, que era diretor do isolamento, e todos os dias eles passaram a pedir ajuda para Margaridinha e Albino. Continua Jerônimo. Sob as frondes farfalhantes, em certo canto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria envolviam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Repetiram-se estas simples e doces reuniões muito em segredo durante algumas vezes seguidas. Os nomes saudosos dos meus filhos eram ali pronunciados diariamente. E como era consolador ao meu espírito ouvir que a eles caridosamente se referiam os amorosos seguidores do complacente Mestre Senhor, que até alçado nos braços infamantes da cruz, tratava de regenerar os pecadores, condoído de suas grandes misérias. Eterna esperança, humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser qual raio de sol, levantando aleluias nas trevas angustiosas depois de uma noite de tormentas. Passados alguns dias, atenção, apenas alguns poucos dias, Jerônimo foi chamado ao gabinete do diretor. Ele estranhou, não era comum aquilo acontecer, mas logo o irmão Santarém o acalmou, dizendo que ele havia recebido uma carta. Antes de mais nada, dai graças ao Senhor todo bondoso e misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas. Aqui está a resposta da nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra a seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores esta espécie de programação a ser efetuada em torno de vossos filhos Albino e Margarida. Com o visto do irmão Teócrito, hoje mesmo poderemos iniciar a tarefa.
Veja que coisa maravilhosa! Maria de Nazaré ouviu as preces de Jerônimo, porque foram feitas do fundo do coração, com resignação, com renúncia a qualquer interesse pessoal. O objetivo dele era apenas que os filhos fossem ajudados, mesmo que ele nunca mais os pudesse ver. Com esse caso, nós aprendemos que todas as orações justas, sinceras, humildes são ouvidas. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 12. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. E mais, esse caso mostra a força da oração em conjunto. Jesus sempre estimulou a união. Quando ele nos ensinou a orar, não foi dizendo meu Pai que está no céu, não, foi Pai nosso que está no céu. Como também ele disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Era como se ele estivesse ensinando. Se reúnam para fazer o bem, não se isolem, juntos vocês são mais fortes, cooperem. Quando nós oramos por alguém e pedimos para os amigos também orarem, nós estamos seguindo esse conselho de Jesus, estamos nos unindo, mesmo que não fisicamente. No caso de Jerônimo, além dele, amigos do Instituto Maria de Nazaré se juntaram para orar pelos seus filhos. E o resultado? Vou ler para vocês. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos, nas mãos do irmão Santarém. Caracteres azulados traduziam as ordens que a magnânima senhora enviara para meu socorro supremo. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem sem mais tardanças atraídos a um posto de emergência mantido por este instituto. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o de que mais careciam era da iluminação interior de si mesmos. Ou seja, os espíritos de Albino e da Margarida seriam tratados durante o sono do corpo, nesse posto de emergência que ficava no plano espiritual, mas pertinho da terra. Continua Jerônimo. Quanto a Marieta e a Arinda, que me tranquilizassem, eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhes cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo de Marieta, por quem eu não rogar em minhas ardentes súplicas, mas que não for esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Presa que era de arrastamentos inferiores que dele faziam o tirano do lar. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas que lhe dispensassem. Seus obsessores deveriam ser encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que benefícios novos lhes proporcionariam. Que maravilha! Aquele plano incluía, inclusive, o tratamento espiritual do esposo da Marieta, que vivia batendo nela, e dos seus obsessores, que, como filhos de Deus que são, seriam também ajudados e foram, de fato, todos ajudados. Irmão Santarém, com o aval do irmão Teócrito, assumiu a direção da ajuda a ser dada aos filhos de Jerônimo. Uma equipe de voluntários se formou. 3 dias depois da carta de Maria de Nazaré ter chegado, essa equipe, com um plano de ajuda bem montado, seguiu para a terra. Claro que sem Jerônimo, que não tinha condições ainda de trabalhar numa expedição tão delicada. A equipe espiritual procurou por Margaridinha nas imediações do Cais da Ribeira, no Porto, e a encontrou num antro de vícios. Eles puderam constatar que ela não queria estar ali, não gostava daquela situação, mas era forçada por aqueles homens a se embriagar, a dançar, a servir aos seus desejos, inclusive apanhando a coitadinha.
O que os bons espíritos fizeram? Eles deram uma descarga magnética em Margaridinha de modo que ela desmaiasse e parecesse estar gravemente doente. Quem foi o escolhido para essa operação? Osório, um espírito que sabia muito bem como fazer aquilo porque ele havia sido chefe de uma falange de obsessores e agora, convertido, trabalhava no bem para o Instituto Maria de Nazaré. Então Osório usou os recursos que ele estava acostumado a usar quando era obsessor, só que dessa vez com o objetivo de a ajudar. Desse modo, Margaridinha caiu estatelada no chão. Osório chegou-se a um dos homens que estavam ali e sussurrou algo em seu ouvido. Logo o homem disse: "Essa coitada está morrendo por nossa culpa, vamos embora antes que chegue a polícia." E foram todos embora, deixando Margaridinha nas mãos do dono do lugar, que não era boa pessoa também, mas, querendo se livrar do problema, levou-a para um quarto nos fundos e chamou um médico. Quando o médico chegou, os bons espíritos intuíram-no a levá-la para um hospital. Eles queriam que Margarida ficasse alguns dias hospitalizada, afastada daquela vida para que eles pudessem ajudá-la. E assim foi feito. Com Margarida inconsciente no Hospital da Terra, eles levaram seu espírito, que continuava ligado ao corpo, ela estava viva, para um posto de emergência espiritual. Olha o que nos conta Camilo Castelo Branco sobre esse lugar. Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido forças e vigores novos para a regeneração, enquanto que muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados no plano das ações para que nasceram e do qual se haviam afastado. Que beleza! Vai saber quantas vezes a gente também não passou por algum desses postos de socorro no plano espiritual durante o sono do corpo, né? Opa! Irmão Santarém esclarece aos amigos de Jerônimo o seguinte: ficai sabendo, meus amigos, que Margaridinha não só não era má, como não se amoldava de boa mente ao vício, repugnava-o até, ansiando libertar-se dele. No seu caso doloroso, o que havia era tenebrosa expiação, sequência funesta e imprescindível de arbitrárias ações por ela mesma praticadas em antecedentes encarnações e que ficaram a clamar justiça e reparações através dos séculos. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos. Existindo como homem, abusou da liberdade e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis, aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos. Veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impediu de continuar o execrável atentado à sua soberania. Cassou-lhe a liberdade, impôs-lhe ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez os outros sorverem, e a si mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates, por sujeitar-se ao rigor das penalidades idênticas às outrora impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio.
Reencarnou como mulher a fim de aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, a lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinados por Deus. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha, asseverou nosso mestre. Margarida Silveira tinha reparações a testemunhar, é certo, mas infelizmente o suicídio de seu pai foi a pedra de toque que a levou a se precipitar nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa deveria ser resgatada através do tempo. Poderia não ser obrigatória para a existência presente, permanecendo pendente de ocasião oportuna. O livre-arbítrio de seu pai, no entanto, levando-o ao erro fatal do suicídio, precipitou acontecimentos cuja responsabilidade bem poderia deixar de pesar sobre seus ombros, a fim de que agora não sofresse ele as consequências do remorso. Margaridinha deveria espiar o passado, é certo, mas não seria necessário que a pedra do escândalo que a devesse atingir fosse engendrada pelas consequências de um ato praticado pela imprevidência de seu próprio pai. Quer dizer, Margarida, que foi um homem leviano em vidas anteriores, iria pagar essa dívida, mas não necessariamente nessa vida como Margarida. Poderia ser mais tarde, poderia ser em parcelas, ela já havia se modificado bastante o espírito dela, porém, por causa do suicídio de seu pai Jerônimo, a cobrança veio daquela maneira. E aí nós conseguimos compreender o impacto dos homens que detêm o poder nas mãos, o poder político, o poder financeiro, o poder das mídias sociais, enfim, todos aqueles cujas ações interferem na vida do próximo, podem sim causar muito estrago. Veja o exemplo de Jerônimo e sua filha Margaridinha. As ações dele, Jerônimo, fizeram com que Margarida pagasse uma dívida em relação às suas vidas passadas que poderia ser paga de modo menos rude em outra existência ou em outras vidas no futuro, de modo parcelado, não à vista. Portanto, alguém que detenha o poder, seja o poder de uma mãe ou de um pai sobre seus filhos, ou o poder de um influenciador digital sobre os seus seguidores, seja o poder de um grande empresário sobre seus empregados, sobre a política da empresa, sobre os produtos que ele fabrica, seja o poder de um governante de uma nação sobre os cidadãos daquele país, todos que detêm algum poder têm responsabilidade e podem adiantar ou atrasar os ponteiros do relógio da justiça divina. Suas ações podem acelerar provas e expiações que não precisariam acontecer naquela intensidade, naquele momento, como também suas ações podem educar uma coletividade, suavizar dores, impulsionar o progresso moral e intelectual. Ter poder é ter uma imensa responsabilidade e pode sim impactar, modificar para o bem ou para o mal a vida de incontáveis pessoas. Bom, nós vimos então que Margaridinha, em vidas passadas, havia sido um homem abusador. Aí alguém pode perguntar, então aqueles brutos que maltratavam Margarida no cais da Ribeira tinham a missão de fazer o mal, já que ela merecia aquele sofrimento, não é isso? Não, não é isso. Ninguém tem a missão de fazer o mal. Há necessidade de escândalo, mas ai daquele que praticar o escândalo, nos ensinou Jesus. Deus permitiu que Margarida tivesse contato com homens tão levianos quanto ela já foi um dia, a fim de pagar suas dívidas, mas esses homens estavam errando por livre e espontânea vontade, e chegará também o dia deles despertarem e pagarem os seus erros. Deus não precisa da maldade de alguns homens para fazer cumprir as suas leis de justiça e de amor. E tem mais. Aqui na Terra, nós não sofremos só por expiação, sofremos também por prova,
provas que não são dívidas, provas que nós escolhemos para crescer espiritualmente. Então, é errado sair por aí julgando aqueles que sofrem, porque eles podem estar não pagando débitos do passado, mas cumprindo provas para o futuro, para progredir. E mesmo que sejam débitos, mesmo que sejam expiações, o nosso dever é ajudá-los dentro das nossas possibilidades. O nosso dever é ter compaixão, é agir com caridade. Até porque nós temos a nossa ficha corrida também. Não é só Margarida que tinha um passado de erros, nós também temos. Voltemos então à narrativa do irmão Santarém, que era, digamos assim, o tutor de Jerônimo no Instituto Maria de Nazaré naquele momento. Uma vez que a jovem não se comprazia no vício, antes sofria a humilhante situação, ansiando pela hora libertadora, fácil foi a nós ajudá-la a reerguer-se, convencendo a regeneração. Durante os 6 dias em que hospedamos no mencionado posto, longas conversações estabeleci com ela. Ali albergada, era encaminhada a certo gabinete apropriado ao gênero de confabulações que convinha promover, em que ondas magnéticas favoreciam a retenção de minhas palavras em sua consciência, levando-a a colecionar nas camadas caprichosas da subconsciência todas as recomendações que eu lhe fazia e que lhe convinha recordar quando desperta, o que com efeito veio a fazer mais tarde, sem perceber, no entanto, que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito. Exortei Margarida, em primeiro lugar, à prece. Ministrei-lhe rudimentos de educação moral religiosa, infundi-lhe esperanças, novo ânimo, coragem para uma segunda etapa que se fazia necessária em seu destino. Estimulei a esforçar-se para afastar-se do Porto, mesmo de Portugal. O Brasil era terra hospitaleira, o generoso o bastante para acolhê-la sem cogitar de particularidades pretéritas. Que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque tal exílio converter-se-ia mais tarde em mansão confortadora, ainda porque o espírito é cidadão universal e sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que onde quer que se encontre, o homem estará sempre em sua pátria, a qual deverá sempre amar e servir, honrando e engrandecendo-a para os altos destinos morais. Que ela esquecesse o passado e, com alma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro. A solicitude celeste não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. Depois desse tratamento de emergência, os bons espíritos lá no Hospital da Terra despertam Margarida do coma. É claro que ela não lembra de nada do que aconteceu naqueles 6 dias, apenas sente uma vaga ternura. Mais alguns dias se passam, ela fica amiga das companheiras internadas com ela na enfermaria, desabafa sobre sua vida, conta tudo, vai se recuperando até que tem alta do hospital. Margarida então decide ir para Lisboa procurar sua irmã Arinda, que trabalhava num hotel. Mas ela não tinha dinheiro para comprar a passagem. Pois não é que as companheiras da enfermaria, também inspiradas pelos bons espíritos, fizeram uma vaquinha para que ela pudesse mudar de vida? E assim ela conseguiu dinheiro para ir embora da cidade do Porto e fugir daquela vida triste. Em Lisboa, Arinda ficou feliz de rever a irmã, arranjou um emprego para ela no hotel e nesse hotel se hospedou uma família portuguesa residente em São Paulo. Eles gostaram tanto de Margarida que a convidaram para ir com eles para o Brasil como criada da família. E assim ela partiu já totalmente integrada nesse novo e positivo programa de vida. E Albino?
Durante o sono, seu espírito também foi levado para tratamento. Na prisão, ele se arrependeu de seus crimes, se voltou para Deus e foi guiado por um amigo do Instituto Maria de Nazaré, que agora estava encarnado e era um médium, chamava-se Fernando, trabalhava como inspetor de polícia e costumava visitar os presos para lhes levar algum conforto. Esse médium, Fernando, foi instruído por irmão Santarém durante o sono a ajudar Albino falando-lhe de Jesus e do Espiritismo. E assim os dois se tornaram amigos. Fernando então usou todos os seus contatos, mexeu seus pauzinhos e obteve a atenção de Sua Majestade, a Rainha Dona Amélia de Portugal, para o caso de Albino. Assim, Fernando conseguiu a remoção do prisioneiro para a África, onde depois Albino ficaria em liberdade e poderia recomeçar a vida. O marido de Marieta, como nós já vimos, também foi ajudado, ele e seus obsessores, e a vida em família para ela e para os filhos melhorou muito. E o nosso Jerônimo é o irmão Santarém que nos conta. No caso de Jerônimo, veremos meu pupilo novamente defrontar-se com a ruína financeira, motivos estes que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se acha possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo levou a adquirir. Restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselhá-lo-á as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação. As pelejas da expiação, no entanto, serão agravadas por um precário estado de saúde, males que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo resultante do suicídio. Então, o programa de Jerônimo era reencarnar, ser um comerciante dessa vez honesto, repetir a experiência da falência financeira, mas lutar para vencê-la, sempre às voltas com males orgânicos sem cura, que eram fruto do suicídio. E como ele iria reparar o mal que fez aos filhos? Olha que bonito, é Jerônimo quem fala. Tão vastos e de tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos através da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quantas expressões possa eu ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador a gratidão que me enternece o seio. A não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que ele se despenhe pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhinhos. Alenta-me a esperança de que um tal milagre se concretize. Eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado da sua queda. A infeliz, que no lar paterno fora educada às brutas, por mim, que a amava tanto, habituada fora a conforto excessivo e contraproducente. A ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz, que poderia fazer a pobre Zulmira se eu, pior do que ela, cheguei a matar-me para evitar o cumprimento de deveres inalienáveis? A oração é o meu conforto, assim como os estudos que venham fazendo em torno da pretensão à nova concessão de um corpo terreno. E rendo graças a Deus por tudo isso, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. Deus é misericordioso. Essa história real de Jerônimo de Araújo Silveira nos toca o coração porque nós também somos beneficiários dessa misericórdia. Quando nós analisamos todas as bênçãos que temos na vida, e nós temos muitas, e quando nós comparamos com as nossas virtudes que ainda são tão frágeis, tão pequeninas, facilmente nós chegamos à conclusão
Não é que fomos presenteados com a infinita misericórdia de Deus. Isso sem nem considerar que uma grande parte das bênçãos que recebemos todos os dias nós nem percebemos. Nós aprendemos tanto com Jerônimo, né? Uma beleza essa história. Agradecemos a ele, a Camilo Castelo Branco, a Leon Denis, que orientou a parte espiritual do texto de Camilo, a médium Ivone Pereira, a Maria de Nazaré, a Jesus, a Deus misericordioso e bom. Vamos em frente? Vamos sim, com confiança e alegria de servir.